Muito bem, nós estamos aqui na Clínica Odontológica Vitalis Ortodontia. Estou aqui com o Dr. Leandro Vanucci, que vai falar para a nossa equipe de reportagem a respeito de saúde bucal. Também nós vamos tratar com ele aqui a respeito de doenças transmitidas através do beijo, já que nós estamos nos aproximando do período de carnaval. O doutor Leandro tem algumas informações importantes para os nossos telespectadores. E nós vamos começar a entrevista aqui falando com o doutor, a princípio, a respeito de saúde bucal. Doutor, a gente queria saber como está a saúde bucal do brasileiro, em especial o povo da nossa região, aqui de Vitorino Freire. Em primeiro lugar, bom dia, né? O que acontece é o seguinte: hoje em dia nós temos uma realidade no Brasil que vem melhorando, né? A saúde bucal ela tem sido prioritária no governo do Lula e a Dilma deu continuidade. E o que a gente observa é que os pacientes têm melhorado o nível de consciência em relação à higienização da boca, porque a gente sabe que tudo acontece através da boca, tudo começa através da boca. O bebê ele tem as primeiras sensações, a primeira alimentação, né? E quando a pessoa já se encontra idosa, ela precisa muito dos dentes para poder ter uma qualidade boa de vida. Então, o brasileiro ele tem tido uma preocupação, pode se atrelar isso à questão da informação, hoje que se tornou muito mais fácil, né, através da televisão e através da internet, fez com que as pessoas tivessem um melhoramento em relação à higienização da boca como um todo. Doutor, entre as principais doenças da questão da saúde bucal, o senhor destacaria quais como as que têm mais frequência na vida das pessoas, principalmente da nossa região? Olha, como eu ressaltei há pouco, as pessoas hoje estão mais informatizadas. A cárie sempre ela foi o carro-chefe, né, em relação às doenças presentes na cavidade oral, devido à alimentação, devido à higienização, à escovação precária. Mas como hoje o paciente melhorou a escovação, a gengivite, que é uma inflamação da gengiva, ela já se tornou mais presente, ela está se ressaltando mais na questão das doenças bucais. A gengivite é uma inflamação da gengiva. O que acontece? As pessoas começaram a escovar o dente, mas agora tem que ter mais um passo, que é a questão da cultura de usar o fio dental, porque às vezes escova o dente, mas fica os alimentos presos entre os dentes. Esses alimentos, eles acometem a gengiva, provocando uma inflamação que faz com que aconteça esse processo chamado gengivite e posteriormente periodontite, que acomete também os dentes, fazendo com que eles fiquem frágeis e o paciente possa vir a perder esses dentes no futuro. O que é a cárie? Eu queria que o senhor desse uma definição simples para nós. O que é a cárie e o que é a gengivite? A cárie ela é uma doença multifatorial, porque até então os pacientes pensavam que a cárie ela era uma coisa provocada somente pelos doces, mas o fator etiológico dela ela é dividido, porque para ela se desenvolver, ela precisa de três coisas. Ela precisa do ambiente, digamos assim, propício para que ela se desenvolva. Que ambiente é esse? É um ambiente que o paciente não escove os dentes, né? Então, ela depende que o paciente tenha uma precária escovação e que os dentes não estejam suscetíveis digamos assim, a degradação da bactéria. Porque o que acontece? O paciente se alimenta, aí não escova o dente. Aí esse resto de alimento, as bactérias começam a degradar ele, elas liberam toxinas que começam a destruir o esmalte do dente, provocando a cárie. A gengivite, como eu falei ainda há pouco, já é outro problema. Já é um problema na estrutura que segura o dente, que no caso é a gengiva e o osso que fica por debaixo da gengiva. A gengivite é uma inflamação provocada às vezes por resto de alimento, por o tártaro. O tártaro já é uma outra digamos assim, estrutura que fica presa à parte cervical do dente, fazendo com que aquela região inflame, sangre, entendeu? E o paciente venha a perder o dente. No caso da gengivite, há possibilidade disso chegar a tornar-se câncer nas pessoas? Não, o câncer já é outro fator. A gengivite ela faz com que ela evolui para a periodontite, porque a gengivite é a inflamação da gengiva, a periodontite no osso, que é o periodonto que segura o dente, entendeu? O câncer bucal ele é muito presente na população brasileira, ele é uma realidade hoje na população brasileira, e ele é causado, não tem um fator específico, ele tem fatores que são, digamos assim, facilitadores. Nós temos o cigarro, o tabaco, né, como um todo, nós temos o álcool, que pode facilitar o desenvolvimento do câncer. Nós temos próteses mal adaptadas, que às vezes são feitas por prático e ficam machucando, porque aquela história de o paciente colocar uma prótese e
o profissional que fez a próstata falar, não, com o tempo tu se acostuma, é que nem sapato. Não é. Se a próstata ficar machucando, aquele trauma que o paciente fica tendo suscetivelmente várias vezes, faz com que se desenvolva uma lesão de câncer. O cigarro, porque nós sabemos que o cigarro ele aquece a cavidade oral. Às vezes desenvolve uma placa esbranquiçada na língua, que também pode levar ao desenvolvimento do câncer bucal. Entendeu? Ou seja, o câncer ele tem vários fatores que podem levar a ele. Agora, a gengivite não é um fator que pode levar ao câncer. Entendeu? Muito bem, doutor. A questão do problema da halitose. Eu tenho uma informação aqui da Associação Brasileira de Halitose, a BHA, né, que 30% dos brasileiros sofrem com esse problema. E eu queria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito desse problema, das complicações que ele tem, o que as pessoas podem fazer, quem já tem, para tentar minimizar, e o que fazer para evitar também. A halitose é uma realidade brasileira. O que acontece? A halitose ela tem, digamos assim, alguns fatores que podem causar. A maioria da halitose é causada por problemas na cavidade oral, ou a má higienização da língua, porque tem pacientes que têm a língua que tem umas fissuras. Essas fissuras não é que sejam anormais, nem uma patologia, mas é que elas têm que ter o cuidado maior, né, da escovação. Eu te falei ainda há pouco, tem que ter uma escovação não só dos dentes, tem que escovar a língua, às vezes o paciente não tem esse cuidado de escovar a língua. Tem instrumentais específicos para limpar a língua, tem os limpadores de língua, raspadores de língua, que também, às vezes, por falta de informação, o paciente desconhece, né? E digamos assim, 90% das halitoses estão presentes na boca. O restante, às vezes, o paciente pensa que é do estômago. São pouquíssimos casos que são causados do estômago. Outra causa são fendas que acontecem na região das amígdalas, essas fendas que às vezes chama de cásio, que eles acumulam o resto de alimento. O paciente engole o alimento, mas vai acumulando o resto de alimento nessa região, que chama de cásio, e esse resto de alimento faz com que o hálito da pessoa fique, digamos, odofétido, né? E essa halitose, ela pode ser transmitida da seguinte forma: se o outro paciente tiver também problemas de cárie, né, tiver aquele dente com aquela cárie bem extensa, né, e não tiver alguns cuidados com a higienização, o paciente, por exemplo, beijou uma pessoa que tem uma halitose muito forte, né, à noite, está ali numa festa, no carnaval, aí no outro dia, se ela não tiver preocupação de chegar em casa e escovar o dente, ela pode no outro dia desenvolver uma halitose em função daquilo, principalmente se for devido a algumas bactérias presentes na boca do outro paciente, entendeu? Então, tem que ter sempre cuidado com a limpeza da boca. Doutor, sobre a limpeza da língua, né? Como que se faz? Existe já um instrumento, uma escova especial? Se encontra ela no mercado? Sim, pode ser um pouco, digamos assim, difícil, né, o acesso a ela, não sei, mas algumas farmácias específicas da área tem um instrumento chamado raspador de língua. Né? Esse instrumento é especificamente, inclusive ele foi até desenvolvido por um maranhense, uma professora lá de São Luís desenvolveu ele, e hoje ele é conhecido mundialmente, específico para limpar a língua. Porque a escova, se o paciente for limpar a língua com a escova, o que vai acontecer? Ele vai estar espalhando mais as bactérias na língua, entendeu? Porque a escova, naquele movimento o paciente coloca a língua para fora e faz o movimento de dentro para fora, faz às vezes espalhar mais a bactéria. Então tem que ter chama-se raspador de língua, um instrumento próprio para limpar a língua. Então, nesse caso, é incorreto passar a escova comum na língua? Isso, justamente, é incorreto. Tem que procurar um instrumental específico chamado raspador de língua, porque esse ato de passar a escova faz piorar ainda mais se o paciente já tiver uma halitose. Muito bem. Esse problema da halitose, doutor, existem alguns elementos que contribuem para, vamos dizer assim, para a manifestação da halitose, como, por exemplo, o cigarro, né? O tabaco, a bebida. Existe algum alimento também que proporciona isso? Não, alimentos não. Os alimentos às vezes fazem ajudar. Né? Uma alimentação bem balanceada, alimentos como a gente chama alimentos detergentes, que no caso é o queijo, a goiaba, a pera, alimentos duros, que quando o paciente se utiliza dele, ele faz ajudar a limpar os dentes, no próprio ato da mastigação. Agora,
O que propicia a halitose pode ser, como eu te falei, a questão da língua fissurada, que são algumas fissuras na língua, e dentes estragados permanentemente assim na boca, que às vezes o paciente não tem o cuidado, porque aquele dente dói, aí às vezes toma um remédio, vai na farmácia, o que não é correto também, aí toma um remédio, aí passa, aí ele deixa, aí aquele dente vai se destruindo por dentro, aí aquele dente vai provocando mau hálito, porque o grande problema é que quem tem mau hálito, a maioria das vezes, não sente o mau hálito, né? E as pessoas que convivem com ele às vezes ficam com vergonha, temerosas em falar para ele que ele tem mau hálito. O cigarro, sim, é um fator que contribui muito para o mau hálito, né? Até mais do que a bebida, porque o cigarro, o tabaco como um todo, ele além do mau hálito, como eu falei ainda há pouco, ele pode desenvolver um câncer bucal também.